O Salmo 90, no seu verso 12, nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Estamos vivenciando os últimos dias do ano de 2015 e geralmente fazemos um balanço do que o ano representou para nós, as vitórias, algumas lutas, derrotas, e suplicar a Deus que o ano que vai se iniciar seja um ano melhor, um ano de mais produção, especialmente para aqueles que estão na obra do Senhor. Este salmo, que tem essas palavras tão belas, de grande significado, que a autoria de Moisés, ele pede a Deus, para que Deus, na sua sabedoria, dê no contar dos seus dias corações que sejam sábios. A sabedoria que vem da parte de Deus. Sabedoria do mundo tem o seu valor, mas muito mais valor é aquele que conhece a sabedoria da parte que vem de Deus. Este salmo, também conhecido como uma oração de Moisés, foi escrito provavelmente quando o povo de Israel estava andando pelo deserto. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, depois de o povo chegar próximo à terra prometida, Moisés enviou espias para verificar a terra, e a terra era muito boa, mas existiam gigantes sobre a terra prometida. E muitos daqueles espias voltaram desanimados e contaminaram todo o povo de Israel, dizendo que não iam conseguir adentrar, que aqueles gigantes eram poderosos. Somente Josué e Calebe trouxeram notícias alviçareiras, notícias que procurou animar o povo. Mas o povo não confiou nas providências de Deus. E assim, o povo permaneceu durante 40 anos, dando voltas pelo deserto. A palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, ou pederneira. Apesar de todas essas circunstâncias, Deus ainda dava a sobrevivência para o seu povo. Toda uma geração de israelitas desobedientes morreu nesse período. É o que Moisés fala neste Salmo 90, no verso 7,
ele diz: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então, cada vez que o povo de Israel montava um acampamento, esticava as suas tendas, suas habitações removíveis, a notícia que chegava para Moisés era a notícia de baixa, de mortes. Muitas pessoas iam perecendo no deserto. E assim, Moisés orava a Deus pedindo um livramento da parte do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Números 14, verso 22, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Então Moisés reconhece as iniquidades do seu povo e o seu justo castigo divino, e daí ele ora pela restauração da graça e da bênção de Deus sobre eles. E aqui encontramos palavras maravilhosas nesse Salmo 90. O Senhor tem sido o nosso refúgio, ou a nossa morada, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. A existência eterna de Deus que não tem começo nem fim. Então Deus conhece o passado como passado, o presente como presente, e o futuro como futuro. E daí Moisés vai reconhecendo: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Moisés fala da brevidade da vida, de como a vida é rápida, é como o apóstolo Tiago diz, é como um navio que aparece e logo vai embora. É como uma nuvem que aparece no sol, no céu e depois se retira. Então, Moisés dá até mais ou menos uma brevidade, um tempo das nossas vidas, 70, 80 anos. Isso são poucos anos em relação à eternidade. Daí nós devemos orar
por uma sábia compreensão da brevidade da nossa vida, para termos diante de Deus um coração sábio, no emprego de cada dia que Ele nos concede. Então, assim, podemos analisar como foi a nossa vida neste ano que está se findando de 2015. Se aproveitamos o nosso tempo, ou o nosso tempo passou de uma maneira inútil, perdendo tempo com coisas de frivolidades, coisas de somenos, coisas banais, coisas que não trazem edificação. Daí a necessidade de procurarmos contar os nossos dias para que alcancemos corações que sejam realmente sábios. O salmista Davi, no Salmo 39, verso 4, ele também fazia o seguinte pedido: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Daí, essa grande necessidade. Nossa vida aqui na terra é uma preparação para outra. Devemos entender o que Deus deseja realizar para si mesmo, para a nossa família e para o próximo, através do nosso serviço fiel a Deus. E daí, quando terminar aqui o nosso tempo e chegarmos ao céu, será avaliado como foi ou deixou de ser a nossa dedicação a Deus. Então precisamos de um coração sábio. Por isso devemos orar, pedindo o que pediu Moisés, que alcancemos coração sábio, um santo temor da parte de Deus e o favor de Deus em nossa vida, em nosso trabalho, naquilo que um dia nos propomos fazer para Deus. Então, Moisés termina este salmo pedindo a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse é a nossa oração, nosso pedido também, que podemos sugerir a todos os nossos ouvintes, para que Deus tenha misericórdia de nós, que cada vez Deus nos dê mais este coração sábio, e que possamos cumprir com a nossa meta, com nossa
carreira, como diz o apóstolo Paulo. Paulo utilizava muito essa expressão, a carreira, uma espécie de corrida. No seu ministério, ele tinha esse senso de que queria alcançar a linha de chegada. E ele fala muito em suas epístolas a respeito de cumprir com o seu ministério. E quando ele estava nos seus últimos dias aqui na terra, ele teve esse sentimento de dever cumprido. E ele pôde dizer, escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo 4, verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus possa estar nos dando esse coração sábio, que possamos contar os nossos dias e assim verificarmos que estamos sendo produtivos para o reino de Deus, cooperadores com o Senhor Jesus Cristo na expansão do seu reino aqui na terra, retirando pessoas que estão em trevas, desorientadas espiritualmente, e levando ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade que liberta, é aquele que oferece um novo nascimento, uma nova vida, uma nova esperança, é aquele que veio para perdoar os nossos pecados e nos oferecer a vida eterna em Cristo Jesus. Desejamos todos os nossos ouvintes que Deus abençoe neste novo ano e que Deus esteja dando sabedoria do alto para que você tenha um coração sábio. Oremos. Senhor, agradecemos pelo privilégio de poder participar da Tua obra, por mais esse ano que o Senhor tem nos oferecido, e que a oração de Moisés seja também a nossa oração, de sabermos observar os nossos dias, e que o Senhor nos dê corações sábios. Ajuda-nos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.